Aí, galerinha, essa é a aulinha, então, na sequência da parte teórica de equilíbrio químico, que eu vou apresentar para vocês três tipos de exercícios que eu queria que você visse. O primeiro é bem simples, tá? Que já é da metade para frente dos exercícios que eu vou passar para vocês. Olha como é que é isso. Esse é um exemplo, é o número 8 dos exercícios que eu vou passar para vocês. É um exercício da PUC São Paulo que diz assim, ó. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol de N2O4 em equilíbrio com 2 mols de NO2, segundo a equação, da equação em equilíbrio. Qual o valor da constante de equilíbrio nas condições da experiência? Então olha que legal. Sempre que o cara passar qual é o valor da constante de equilíbrio, ou para você pensar no valor da constante de equilíbrio, o que você vai fazer é o seguinte, você vai montar a expressão da constante de equilíbrio a partir da reação. Então, ó, o que é a constante de equilíbrio? Lembra, na aula passada era sempre produto sobre reagente? Então, ó, a constante de equilíbrio Kc, lembra que eu disse para você na aula passada que nunca mais vai ser K e Q, vai ser sempre Kc ou Kp ou Ka, Kb, Kw. A única que você tem que tomar cuidado é o K, que é a constante da hidrólise, que é o KH, tem que respirar no meio, tá? É KH. Se fala muito junto, fica feio. Então, ó, o Kc é igual ao produto. Quem é o produto? Não é? NO2 ao quadrado, tá aqui. Dividido pelo reagente, N2O4. O que é esse simbolinho? A gente já viu esse simbolinho aqui, que é o colchetinho em volta do cara. Significa o quê? Que é a concentração. O que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, que existe em equilíbrio, quer dizer, já está em equilíbrio. Eu já tenho o valor do NO2 em equilíbrio. Eu já tenho o valor do N2O4 em equilíbrio. Então, ó, eu tenho meio mol por litro de N2O4, que vai estar embaixo, e eu tenho 2 mols por litro de NO2. Então, velho, manda bala. Olha lá, o Kc vai ser igual a 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque a concentração de NO2 é 2. E está elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, dividido por meio, que é a concentração de NO2. Fez a conta, velho? Acabou. Olha lá, 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por meio, Kc é igual a 8. Bonitinho? Tá aqui. Outra coisa que eu já tinha falado lá para você. O que significa o Kc? O Kc é indicação para que lado ele está. Se ele está mais para os produtos, se ele está mais para os reagentes. Outra coisa, não tem unidade. Não precisa ficar preocupado com isso. Outra coisa interessante, por exemplo, eu não consigo dizer se o Kc8 é uma concentração muito grande, enfim, está mais para os produtos, está mais para os reagentes. Porque isso depende de cada reação. Agora, uma coisa que eu posso falar para vocês sem muito problema é o seguinte. Nessa situação o Kc não é 8? Se o Kc for 80, a quantidade de NO2 vai ser muito maior do que a quantidade de N2O4 no segundo momento. Tá claro para você como é que funcionou isso? Esse é o tipo mais facinho de exercício que você vai pegar para resolver. Claro que os primeiros exercícios vão pedir para você só construir a expressão. Essa daqui é a expressão da constante de equilíbrio. Tá? Depois, ó, se já existe em equilíbrio tudo isso daqui, é só colocar na fórmula irregular. Mandou? Beleza? Tranquilo. Próximo. Ó, agora já é o exemplo 2. Isso aqui já é o exemplo da FUVEST. E eu queria chamar a sua atenção para uma outra situação. Ó, FUVEST. O equilíbrio de dissociação do H2S gasoso é representado pela equação. Está aqui a equação bonitinha. 2H2S gasoso em equilíbrio com 2H2 gasoso mais S2 gasoso. Você não tem noção da alegria que foi quando eu descobri esse símbolo no PowerPoint. Gente, é o de equilíbrio. Tá certo que normalmente a gente coloca a setinha de cima para lá e a de baixo para cá, mas não tem problema, já ficou lindo, adorei. Tá? Em um recipiente de 2 decímetros cúbicos, pausa. O que são 2 decímetros cúbicos? 2 litros. Tá? Estão em equilíbrio, quer dizer, já é equilíbrio químico. 1 mol de H2S, 0,2 mols de H2 e 0,80 mols de S2. Qual o valor da constante de equilíbrio Kc? Primeira coisa, a expressão da constante de equilíbrio. Kc é produtos, então é H2 ao quadrado, vezes S2, dividido pelos reagentes, H2S ao quadrado. Certo? Só toma cuidado. Aqui ele está falando 1 mol de H2S, não é? E aqui o colchetinho não significa mol por litro?
Então o que a gente tem que fazer? A concentração de H2S é 1 mol por litro, 1 mol no caso, dividido por 2 decímetros cúbicos. Porque é concentração em mol por litro. O que vai ser igual? Vai ser igual a meio mol por litro. Aqui eu coloquei em decímetro cúbico, aqui eu coloquei em litro, que é para facilitar a sua compreensão. Você viu que decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. Tá, então ó, já calculei para o H2S. Vou calcular para o H2S, vou calcular para o H2 e vou para calcular para o S2. Olha o H2, é 0,2 mols de H2 em 2 decímetros cúbicos. Vai dar 0,1 mol por litro. E o S2, 0,8 mols de S2 em 2 decímetros cúbicos. Vai dar 0,4 mols por litro. Tá? Então, esses são os valores que, por já estão em equilíbrio, já estarem em equilíbrio, eu posso jogar ali. Pronto. Agora, feito isso, eu posso fazer. Galera, quando está em 1 litro, não, aí já é mol por litro. Cuidado, os exercícios podem te dar a quantidade em mols e para fazer você calcular a reação, a concentração, antes de colocar lá. Não pode colocar aqui em mol, porque não é em mol por litro é a concentração. Tá? Então como é que vai ficar lá? O H2 aqui ó, é 0,1, então ficou 0,1 ao quadrado. O S2 é 0,4 dividido pelo bonitinho aqui que é o H2S que vai estar ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado. Você viu que eu mantive até o colchetinho, tá? Bom, e daí? É fazer a conta. 0,1 ao quadrado vai dar 0,01 vezes 0,4 dividido por 0,25. Quanto vai dar? 0,016. Pronto, ó. Já resolvi um exercício para você. Um a menos para sua lista. Tranquilinho? Esse daqui é um tipo bastante frequente também de exercício que o cara vai ficar esperto. Que você precisa ficar esperto, porque o cara te deu um volume, então, para chegar lá, como é concentração, você tem que dividir pelo volume. Finalmente, galerinha, eu vou chegar no terceiro exercício, que esse sim é um exercício bem legal, bem de segunda fase de vestibular, que eu tenho certeza que você vai gostar. É um clássico, né? Esse tipo de exercício é um clássico dentro dos equilíbrios químicos, e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver muito bem, e vai aprender muito bem. Tem um exercício bem parecido com esse na lista de exercícios, só que eu coloquei aqui, ó, aqui eu coloquei 1 litro. Lá o cara coloca 10, então eu teria que fazer todos os cálculos, eu não quero perder tempo com isso agora. Então vamos. 1 mol de H2 e 1 mol de Br2 são colocados em um recipiente de 1 litro de capacidade a 575 graus Celsius. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Está vendo a temperatura? Por que ele vai sempre dar a temperatura, ele vai indicar para você a temperatura? Porque a constante de equilíbrio muda com a temperatura. Se ele pede para você calcular a constante de equilíbrio, calcule o valor de Kc a 575, que era por conta dessas condições. Então, se você mudar o valor da temperatura, provavelmente você vai mudar o valor da constante de equilíbrio. Beleza? Então ele te dá a temperatura. Atingindo-se o equilíbrio, então eu quero chamar a sua atenção. Você viu que antes de atingir o equilíbrio, ele coloca 1 mol de um e 1 mol do outro? Certo? Atingindo-se o equilíbrio, a análise do sistema mostrou que 0,2 mols de HBr está presente. Mol, mol, mol. Só que como o recipiente tem 1 litro, dá para falar que é 1 mol por litro, 1 mol por litro e 0,2 mols por litro. Tá? Tá aqui a belíssima reação, H2 mais Br2, em equilíbrio com 2HBr. Certo? Então a primeira coisa, vamos construir a constante, a expressão da constante? Kc é igual a concentração de HBr ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de Br2. Só que os valores que eu tenho, 1 mol de H2 e 1 mol de Br2, que já dá para falar mol por litro, são valores iniciais. Então, cada vez que você encontrar um exercício desse tipo, você não tem os valores de equilíbrio. Então, você tem que montar uma tabelinha aqui embaixo. O que é essa tabelinha? Olha que legal. São 3 linhas. Atenção, no livro, os resolvidos, ele traz 4. O meu eu resolvo um pouco diferente dele. Onde a primeira linha vai ser as quantidades iniciais, antes da reação. A linha do meio é a da reação. E a última linha é do equilíbrio. Certo? Então vamos colocar os valores aqui, tá? Quanto que eu tenho em mol por litro de H2 no início? 1 mol por litro. Então aparece aqui, 1. Certo?
Quanto que eu tenho de BR2 no início em mol por litro? 1 também, 1 mol em 1 litro. E outro valor que eu tenho são 0,2 mols de HBr depois do equilíbrio, ou seja, no equilíbrio de HBr eu vou ter 0,2. E esses valores em vermelho eu coloquei todos os valores que o exercício nos fornece. Agora a gente vai deduzir alguns valores para poder terminar de preencher a tabelinha. Olha como vai ficar legal. Uma coisa que a gente já sabe é a quantidade inicial do HBr. Você sabe? É para saber. No início o tempo não é zero? Se o tempo é zero eu tenho produto? Não. Então quanto que eu tenho de HBr no início? Zero. Pronto, já deu uma dica fantástica para nós. Por quê? Porque se eu não tinha nada de HBr e agora eu tenho 0,2, é que durante a reação, nós produzimos 0,2 de HBr. E aqui, galera, caiu um número nessa linha da reação. Quando cai um número, qualquer que seja, que a gente descobre na linha de reação, isso significa que ele depende da proporção da reação. A proporção não é 2 para 1 para 1. Então, se aqui é 0,2, proporcionalmente aqui é, aqui, ó, essa linha, 0,1. E aqui, 0,1 também. Outra coisa legal, você viu que 0 mais 0,2 dá 0,2? Porque é produto, eu estou produzindo esse cara. Para cá não é mais, é menos. Quanto que eu tinha de H2? 1. Quanto que eu gastei? 0,1. Quanto que eu produzi? 1,9. Quanto que eu tinha de BR2? 1. Quanto que eu gastei? 0,10. Quanto que eu produzi? 1,9. Tá entendendo? Ficou claro para vocês como é que isso funciona? Tá? Então, ó, essa linha da reação é uma linha de proporção. Só que essa constante a gente não chama de constante de equilíbrio, então eu vou usar o valor de equilíbrio químico. Só os valores do equilíbrio, tá? Não são os valores da reação. Então vamos lá, substituindo agora. O HBr é 0,2, então ficou 0,2 ao quadrado, certo? O H2 e o BR2, né, dividido, o H2 é 1,9 vezes 1,9. 1,9 vezes 1,9, que é esse valor, vezes esse valor. Fez a conta? Não? Não fez? Eu fiz. 0,011. Bonitinho? Esse é um clássico dos exercícios de cálculos de equilíbrio químico, tá? Então, moçadinha, eu estou passando os exercícios aqui para vocês, tá? Estão aqui os exercícios, o livro 2 na página 268. Você pode fazer do 01 ao 32 sem problema. Eu já resolvi 2 aqui, esse último também só tem um, não é 1, é 10. Mas tudo bem, vai dar mais ou menos o mesmo número. Então você pode resolver do livro 2, a página 268, do 1 ao 32, esse começo de equilíbrio químico. Além de tudo, é muito gostoso, tá? Então, moçadinha, por enquanto é só. Essa é a aulinha início de equilíbrio químico. Daqui a pouco vem mais coisa legal a respeito de equilíbrio. Falou? Tchau, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.